Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal Seu e Meu. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, mas muito importante mesmo. Não saia desse vídeo, já curte esse vídeo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Vamos lá. A gente vai falar sobre pertencimento. Pertencimento é uma das, vamos dizer assim, leis da vida. Leis da vida parece algo muito pesado, né? Meu Deus, a vida tem uma lei. Mas é algo que, se a gente não se nós não nos submetemos a ela, a gente vai acabar sofrendo consequências por isso. Por isso é algo que a gente não está sob nosso controle, pertencer ou não pertencer. Simplesmente o pertencimento é. O que é esse pertencimento? O pertencimento é todo mundo de um sistema familiar pertence. Pertence. Então, a mãe pertence, o pai pertence, a avó pertence, o avô pertence. Todo mundo, os irmãos pertencem, até aqueles que não nasceram, todos pertencem. Às vezes, quando a gente, por exemplo, perde um irmão, mas não sabia que perdeu o irmão, a gente muitas vezes precisa reconhecer que esse irmão existiu, para que a gente não precise ficar olhando para esse irmão quando a gente deveria ou poderia estar olhando para a vida, tá? Assim como o pai, assim como a mãe, todos que não pertencem, se não estão pertencentes, a gente acaba, algumas pessoas acabam ficando olhando para essa pessoa que não está pertencendo porque quer que ela pertença. Mas o que eu quero falar aqui é também a necessidade que nós temos como pessoa e mais ainda a nossa criança interna de pertencer ao nosso clã. E esse é o ponto principal e esse é o que eu quero trazer. Por quê? Porque o nosso clã ele tem hábitos, manias, costumes e que ele diz sim para algumas coisas e não para outras coisas. Esse é o nosso clã. Então, por exemplo, um clã de mulheres que mulheres que casam, têm filhos e depois se separam e o homem vai embora, é excluído. Existem clãs de mulheres assim, então, famílias em que, sim, os homens chegam, sim, eles têm uma utilidade, fazem filho, mas depois se separa e vai embora, se separa e é excluído, se separa e é excluído. Isso acaba que fica aquele clã das mulheres cheias de filhos, mas que os homens não estão presentes, certo? Esse é um tipo de clã. Um outro tipo de clã é o clã das pessoas que, para eles, é permitido ir até um ponto de bens financeiros. Então, todo mundo do clã recebe até R$ 10.000 por mês. Ninguém nunca ultrapassou isso. Ou até aquela história do clã que ninguém nunca fez faculdade. Você percebe que tem alguns padrões nos clãs, né? Nas famílias. E isso você vai ter que perceber qual é o padrão do seu clã. Tem vários padrões. Mas o que é o ponto importante? Que quando você vai fazer alguma coisa diferente do seu clã, qualquer coisa, você vai se sentir culpada. Pera aí então, deixa eu entender. Isso mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui. Na minha família, sempre foi um hábito e um costume comer alimentos açucarados, doces, açúcar. Sempre açúcar foi um hábito no meu clã. Quando eu escolho parar de comer açúcar, a primeira coisa que me segura é uma quase que uma culpa inconsciente. Porque quando eu paro de comer açúcar, é quase como se eu dissesse: e agora? Será que eu ainda pertenço ao grupo que come açúcar? Certo? Um outro exemplo, a família que come carne. Quando eu paro de comer carne, será que eu pertenço ainda à família que come carne? E aqui é um grande problema. Por quê? Porque, como muitas vezes é a nossa criança que está liderando as nossas ações na vida, quando a gente começa a se sentir culpada, a gente volta, olha só, a gente volta a fazer o hábito que para pertencer. Então, por exemplo, eu volto a comer açúcar para pertencer, ou um pouco ainda mais desafiador, eu começo a querer que o meu clã
pare de comer açúcar, porque se eles param de comer açúcar, eu posso agora pertencer. Então, na verdade, querer que o outro faça o que eu agora acho que é certo, porque então é assim, o clã tem ideias do que é certo na vida. Então, é certo tomar Coca-Cola, é certo comer pão de trigo, é certo comer açúcar, é certo ter esses hábitos. Quando eu começo a expandir a minha consciência e ir um pouquinho além, isso não significa que eu sou melhor, não significa. Mas eu olho e falo, estudos dizem que beber Coca-Cola faz mal. E aí eu começo a pensar, poxa, e agora? Agora eu vou pertencer a esse outro grupo que não toma Coca-Cola ou sigo pertencendo à minha família? O problema é que a nossa família, ela tem um peso muito maior pra gente. Então eu penso, então eu já sei. Eu vou deixar de tomar Coca-Cola, mas eu vou convencer a minha família para ela também não tomar Coca-Cola, assim eu posso pertencer a essa família também. Percebe o quanto isso é uma dinâmica muito inconsciente, mas que acaba prejudicando muito, porque quando eu vou para minha família dizendo o que é certo e o que é errado, eu saio do meu lugar. Eu chego para eles e digo: vocês têm que parar de tomar Coca-Cola, isso é ruim. Tudo isso porque dentro de mim tá querendo pertencer. Só que quando eu faço esse movimento de um lugar de eu sei o que é bom pra vocês. Eu sou grande, vocês são pequenos. Me perco no lugar, entendeu? Isso fica claro? Me perco no meu lugar porque o meu lugar é só de filha. É quase como se eu dissesse assim: vocês, esse sistema, esse clã é muito maior, é muito grande. Eu sou só a filha. E eu sigo e me permito fazer um pouquinho diferente, que é deixar de tomar Coca-Cola. Não por isso eu deixo de pertencer a vocês, porque somos um clã para sempre. Sempre vocês vão estar no meu DNA. Mas agora eu me permito fazer um pouquinho diferente, sem querer mudá-los para que eu possa fazer diferente e sem achar que eu sou a certa. Porque depois pode ser que eu tenha filhos e meus filhos olhem para mim e falem: mas a minha mãe não toma Coca-Cola, mas ela faz sei lá o que eu não quero fazer. E aí eles vão dar mais um passinho em direção ao que eles acreditam. E isso vai criando novas formas de pensar, formas um pouco mais expandidas de consciência. E aí, gente, tem que ter muita coragem. Por quê? Eu dei aqui exemplo de comida, mas, por exemplo, uma mulher que se casa, mas na família dela todas as mulheres se separaram. Mãe, tias, avós, todas foram separadas. Todas o homem não ficou, não pôde ficar. Para essa mulher que casa, ficar com um homem é quase como se sentir traindo o clã. Entende como isso é profundo? Porque a gente fala de comida, tô falando de comida para dar o exemplo, mas olha a profundidade disso. Ou então, todo mundo da família recebe 3.000 reais por mês. É o máximo que essa família atingiu. Quando uma pessoa fala, quero receber um pouco mais, quando ela vai sair dessa cerquinha dos 3.000 reais, ai, que culpa. Ai, tô traindo. Ai, será que eu posso levar eles juntos? Será que eu posso então comprar uma casa para minha mãe assim que eu ficar rica? Entende? O quanto isso é poderoso? Então, gente, o movimento, quando for possível, porque de verdade, gente, tem horas que não vai ser possível. Tem horas que a gente vai ficar fiel ao nosso clã. E aí também é se render a isso. Mas quando for possível, é dizer: eu me permito fazer um pouquinho diferente. Se puder ainda, para si mesma, não precisa dizer para os ancestrais, não, mas pode dizer para os ancestrais dentro de você, me abençoe se eu puder fazer um pouquinho diferente. Num casamento, por exemplo, se casa com um homem, os homens, essa história das mulheres sempre se separaram, me abençoe se esse homem puder ficar, se eu puder ter um casamento feliz. Percebe? É quase como sabe assim, ó.
Eu faço uma reverência, peço a bênção e sigo, sem querer voltar falando, vó, mãe, tia, vocês têm que casar. Porque se vocês casarem, eu posso, então, pertencer sendo casada. Não, é muito mais. Eu me rendo, eu respeito o destino de vocês, respeito o destino de vocês e me entrego ao meu destino, que pode ser, fazer um pouquinho diferente. Então, sustentar a felicidade, olha isso, gente. A felicidade, ser feliz, ou seja, viver um casamento feliz, viver uma vida feliz, se alimentar bem, ter hábitos saudáveis, por exemplo, muitas vezes vai pedir para nós, inconscientemente, né, nos pedir inconscientemente, que a gente sustente a culpa. A culpa por fazer diferente, não é nem por ser diferente, mas é por fazer um pouquinho diferente. Entende? E muitas vezes, olha isso que eu vou dizer, num clã que faz isso, então, por exemplo, num clã em que todas as mulheres se separaram, quando a mulher se separa, ela se sente com a consciência leve, porque é como se ela dissesse assim, isso é o certo, todas fizeram isso. Olha isso, isso é o certo, todas elas fizeram isso. Então ela sai do casamento não pensando, que com a consciência pesada. Ela sai com a consciência leve, porque a consciência pesada, ela tá quando ela fica no casamento. A consciência pesada, isso é muito até um pouco difícil de você entender, mas quero explicar bem. Por que a consciência pesada é quando ela fica casada e fica feliz? Ela tá feliz no casamento, porque isso traz consciência pesada. Porque feliz no casamento é diferente do que as mulheres da família dela puderam ser. Então, para a consciência da criança inocente, estou fazendo errado. Estou sendo feliz no casamento quando ninguém foi. Olha como isso é profundo, profundo. Então, eu abro meu olhar, expando minha consciência e percebo onde eu estou querendo fazer algo que não me leva para a felicidade, mas na verdade me leva para a consciência tranquila, para a consciência leve, que não é bom. Por quê? Porque na verdade o que pode ser bom agora para o sistema eu vim para fazer diferente, eu me mantenho feliz, rica, próspera, enfim. É desafiador, porque vai bater culpa. Vai vir culpa. Percebe? Então é importante o quê? Na medida do possível, sustentar a consciência pesada quando essa consciência pesada estiver te levando em direção à felicidade. Gente, é isso, entende? Então, por exemplo, vou multiplicar meu dinheiro, consciência pesada. Vou ter que sustentar a consciência pesada para conseguir ser feliz com essa prosperidade e abundância. Muitas pessoas, quando começam a ganhar muito dinheiro, elas começam a se endividar para não ter que sustentar a consciência pesada de fazer diferente do clã. É quase como se elas dissessem: não, eu não sou rica, não, olha só como eu tô devendo. Não sou diferente de vocês. Isso fica claro para você? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E às vezes a gente vai precisar, por exemplo, constelar para ver onde é que tá a dinâmica de fidelidade aí na vida. Porque às vezes você nem vai ter consciência. Entende? Muitas vezes você vai saber que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa dar um outro passo, mas tem alguma coisa que ainda te segura, que é muitas vezes uma fidelidade a algo que você nem sabe o que é. Que muitas vezes é dizer: eu respeito o destino de vocês e me abençoe se eu puder fazer um pouquinho diferente. Não é fácil, é desafiador.
Porém, eu confio e acredito que é possível. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Comenta aqui embaixo e curte e compartilha se fizer sentido para você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.